Bom, vamos lá, pessoal. Antes de mais, então, basicamente, o tema dessa apresentação vai ser como que as cavernas registram as variações climáticas do Brasil Central. É um tema que nós vamos abordar sobre mudanças climáticas, os impactos que isso tem no regime hidrológico e como que, através das cavernas, a gente consegue registrar essas variações. Bom, esse é um trabalho que é feito com muito esforço, é um grupo muito grande de pesquisadores envolvidos. Além de mim, nós temos o Plácido. Eu vou apresentar aqui a tripulação. Aqui são os membros do nosso grupo de pesquisa. Esse aqui é o Plácido Buarque, foi nosso aluno de doutorado, ele que ajudou muito, ele que carregou boa parte desse projeto ali, mostrando os espelhotemas que nós vamos apresentar hoje. Esse daqui é o Matheus Simões Santos, outro aluno de pós-graduação, mestrado ali da UFVJM, Vale do Jequitinhonha e Mucuri, também ajuda a gente bastante. Essa aqui é minha aluna de mestrado, Ângela Ampuero, que trabalhou bastante também nesse projeto, tem nos ajudado. Outros membros importantes, o professor Francisco Cruz, que é um dos líderes desse projeto de pesquisa, que envolve utilização de espelhotemas para reconstituição do clima, é um dos pioneiros nessa área de estudo aqui no Brasil. Também o professor Hamilton dos Reis Salles, do Instituto Federal do Norte de Minas, um grande pesquisador colaborador nosso local, a Marília Chimizo, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que também integra esse grupo de pesquisa. Também o Gilvan Sampaio de Oliveira, que é coordenador-geral do CPT aqui do INPE, faz parte do grupo de pesquisa. O biólogo Luciano Fiorotto Redondo, que também é outro colaborador, sabe, outro membro aqui do grupo do Instituto de Biologia da USP, o professor Gregório Secantini, que também está com a gente, e outros membros como o professor Matias Rulli, da Universidade de Albany, que trabalha com a gente em cooperação nessa área de estudos climáticos e reconstituição do clima do passado, e também o pós-doc, o Valdir Novello, que tem bastante artigo publicado sobre as mudanças climáticas do último milênio, aqui para a região da América do Sul, e muitas dessas reconstituições, de maneira geral, com base em espelhotemas. Bom, esses são os membros principais. É claro que, na verdade, esse é um time muito maior, existem muitos outros alunos de doutorado e mestrado que estão desenvolvendo estudos em outras áreas da América do Sul, é um grupo relativamente grande, apesar que está mais concentrado dentro da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal Fluminense, ali no Rio de Janeiro, da qual eu faço parte. E, bem, vamos começar para contar essa história de como que a gente pode utilizar espelhotemas para reconstituir o clima. Eu vou utilizar uma narrativa que vai ser o nosso fio condutor, que é como que essa pesquisa, mais precisamente envolvendo as mudanças climáticas do século XX, ela começou. Então, a área que nós vamos debater, que nós vamos discutir aqui, é o centro-leste do Brasil. Todo mundo ouve falar de centro-oeste, mas também tem um recorte que nós chamamos de centro-leste, aquela parte que pega o norte de Minas Gerais, o sudoeste da Bahia, aquela região do Tocantins. Bom, sudoeste do Brasil, essa porção aqui, que congrega um conjunto muito grande de biomas, né? Na verdade, aqui temos um pouco de cerrado, temos caatinga, nós temos aqui a Mata Atlântica. Eu não sei se é possível vocês visualizarem aqui, dá para ver o cursor do mouse. Nós temos um outro tipo de bioma que cresce aqui, na verdade, numa fronteira entre cerrado e caatinga, que é chamada de Mata Seca Calcária. E a área de estudo nossa é justamente essa porção aqui, a conexão entre vários biomas, numa região de transição de cerrado para caatinga. A vegetação que predomina lá é o cerrado, essa clássica vegetação aqui que todo mundo vê nos livros didáticos de geografia no ensino médio. Bom, o cerrado, ele é o que é, tanto por conta da questão de nutrição de solo, como também da disponibilidade hídrica. Esses dois fatores são fundamentais para controlar o cerrado. Bom, toda a região do Brasil Central ela é dominada por um clima bem sazonal. Quer dizer que o regime hidrológico ele é bem sazonal, ou seja, tem uma estação chuvosa e uma estação seca muito bem definida. Esse gráfico aqui embaixo, mostra a distribuição de chuvas ao longo do ano da região do Cerrado.
E se você for observar, a principal característica do Brasil Central é uma seca de mais ou menos uns 5 meses em que quase não chove absolutamente nada. Você vê que esse aspecto ele vai ser muito importante, eu vou voltar com ele várias vezes ao longo dessa apresentação. E por que isso pode ser crítico num cenário de mudanças climáticas? Bom, a nossa área de estudo ela vai estar exatamente aqui na fronteira entre Minas Gerais e Bahia. Esse aqui é o Rio São Francisco, é um dos maiores rios do Brasil, ele percorre quase 3.000 quilômetros, e ao longo desses 3.000 quilômetros, São Francisco ele vai cortar importantes biomas. Ele nasce numa zona de Mata Atlântica, depois ele vai encontrar um pouco de cerrado aqui na região norte de Minas e vai entrar numa zona de semiárido, mais de caatinga, aqui para o centro da Bahia. É um rio que ele... ao longo do Holoceno, né, que são esses últimos 10.000 anos, esse recorte geológico mais recente do tempo, que é o período no qual o homem, as civilizações surgem e tudo mais, essa parte mais recente da história geológica, o Rio São Francisco ele funciona como um importante corredor tanto para a distribuição de vários assentamentos de paleoíndios aqui ao longo da bacia do São Francisco, como também um importante corredor aqui ligando esses biomas. Bom, e nós estamos então bem aqui no que seria no médio curso do Rio São Francisco, onde está a nossa área de estudo. Bom, vamos lá. Seguindo para entender melhor exatamente onde a gente se encaixa. Esse aqui é um recorte que mostra o Rio São Francisco. Não sei se vocês conseguem ver aqui nesse quadradinho do mapa, aqui no norte de Minas Gerais, bem no médio curso da bacia do Rio São Francisco. Aqui tem um rio chamado Rio Peruaçu. Ele é um afluente da margem esquerda do Rio São Francisco. Ele é um dos poucos tributários permanentes do Rio São Francisco nessa altura da bacia. É uma região que seria as portas de entrada para o semiárido. Nessa região do norte de Minas, é uma transição entre o que seria um clima tropical, subúmido, para um clima semiárido, né, com uma estiagem já considerável. E temos, então, aqui esse rio, um tributário pequenininho de mais ou menos uns 70 quilômetros. Bom, acontece que o Rio Peruaçu ele tem uma coisa especial em relação aos demais tributários do Rio São Francisco. O que acontece é o seguinte, uma determinada porção do rio do vale do Rio Peruaçu, o rio ele encontra unidades carbonáticas, ele encontra calcário, que é uma rocha solúvel, né? Então, o que vai acontecer? Esse rio ele vai começar essa água ele infiltra e começa a desenvolver uns sistemas de cavernas. Esse daqui é a imagem aérea, a imagem de satélite. Você vê aqui o Rio Peruaçu, ele vem vindo aqui, e de repente ele entra numa unidade de rocha carbonática, e aqui ele começa a escavar um conjunto de cavernas. Você percebe que tem hora que o rio some, depois ele aparece de novo. Aí aqui o rio sumiu, aí ele aparece de novo. Aí aqui o rio some, depois ele aparece de novo. E tem vários trechos em que o rio simplesmente desaparece. Na realidade, toda essa região que nós vemos aqui, ó, em que o mouse está passando, era um sistema de conduto subterrâneo. E com o passar do tempo, esse conduto foi alargando e o teto desabou. E agora você consegue ver o rio. As cavernas elas são basicamente feições residuais desse gigantesco sistema de condutos subterrâneos que o rio escavou. E acaba formando o que a gente pode chamar de um cânion kárstico, né? O kárstico, como todo mundo já conhece, é o nome que a gente dá essa feição de relevo constituída por rocha carbonática, né, onde você tem grandes cavidades subterrâneas que se desenvolvem. Então, foi uma espécie de um cânion kárstico. Essa aqui é uma outra imagem que dá para a gente entender melhor mais ou menos o que acontece. Esse daqui é o Rio Peruaçu, ao longo dos seus 70 quilômetros. Aqui está a nascente do rio. Aqui na zona de nascente tem alguns lagozinhos que a gente vai discutir brevemente. Tem um lago que nós estamos estudando, chama Lago Azul, enfim. O Rio Peruaçu ele vem cortando aqui, nessa parte de cima da bacia, é uma zona de chapada, é uma zona bem plana. Aqui por cima tem os arenitos, o rio corre em cima de uma areia, e de repente ele encontra uma unidade de carbonato. E aí o rio se mete por baixo da rocha, escavando um sistema de galerias subterrâneas, onde você vê o rio desaparecer e aparecer. E aqui nesse curso se forma um conjunto enorme de cavernas.
Bom, esse trecho aqui é a região do Parque Nacional Cavernas do Rio Peruaçu, um dos mais bonitos parques nacionais do Brasil. É simplesmente impressionante, e aqui é onde a gente está trabalhando. Bom, então, olha só, essa aqui é uma imagem do cânion do Rio Peruaçu, justamente quando o rio, aqui, ó, nessa altura, desculpa aqui, ó, quando nessa altura aqui, o rio entra na unidade de rocha carbonática. Então, esse daqui, ó, que você vê, é o cânion, e essas paredes aqui, ó, são o carbonato. Antigamente, o que acontecia é que, na verdade, aqui havia um teto, e tudo isso aqui era um sistema de cavernas. O teto desabou e agora você consegue ver o vale. Eu vou mostrar agora um conjunto de imagens para vocês terem uma ideia melhor do tamanho dessas cavernas. Essa daqui é uma das primeiras cavernas do sistema do cânion. O rio, não dá para ver, ele está correndo aqui embaixo, bem na margem esquerda. E se vocês olharem aqui nesse arco gigante, tem um pequeno pixel aqui que é uma pessoa. Uma pessoa aqui, ó, muito pequenininha, para você ter ideia do tamanho do arco, né? Esse aqui é um dos primeiros sistemas de caverna. Esse daqui é um outro, chamado Arco do André, está aberto para visitação turística, quer dizer, no momento do Covid não rola, mas vocês podem visitar o Arco do André. Isso aqui tem mais de 90 metros de altura. Aqui nesse círculo amarelo tem uma pessoinha, para vocês terem uma ideia do tamanho dessa cavidade, o rio passando aqui embaixo. Tem uma escala aqui. Esse aqui é uma outra imagem do Arco do André. Isso aqui é gigante, quase 90 metros de altura. Não dá para ver, mas tem uma galera andando aqui embaixo. Tamanho o rio. Tamanho esse aqui. Essa daqui é o Janelão. Aqui dá para ver melhor o rio passando. E essas cavernas e essa caverna gigantesca. Essas árvores que estão aqui embaixo, elas são bem altas. É que essa caverna é simplesmente surreal de grande. Bom, e nós estávamos justamente no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, estudando, e a gente vai ver como é que nós fazemos isso, reconstituições climáticas, mas o nosso interesse, a princípio, era trabalhar com recortes temporais mais antigos. A área da ciência que estuda o clima do passado chama-se paleoclimatologia, e a gente se divide, basicamente, entre os recortes temporais que nós trabalhamos. É claro, assim, os paleoclimatólogos, eles podem se dividir dessa forma. Tem gente que trabalha com recortes muito antigos, tem gente que trabalha com coisas mais recentes. Eu não vou entrar agora nas subdivisões da paleoclimatologia, porque ela é simplesmente gigantesca. Mas é uma maneira de você entender que a gente divide por faixas... os nossos projetos de pesquisa, inclusive, muitas vezes são desenhados com base no recorte temporal que a gente quer estudar. A gente começou tentando estudar o clima dos últimos 1000 anos. O que nós estávamos preocupados aí nessa região era ver, por exemplo, a influência de grandes erupções vulcânicas na variação de chuva, ou como mudanças da irradiância solar, da atividade do Sol, poderia estar relacionado com mudanças de chuva, quando a gente se deparou com uma outra coisa. Bom, essa aqui eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é só mais uma foto maravilhosa do Janelão, a principal caverna turística, vale a pena visitar, é uma das paisagens mais bonitas que eu já vi na vida. Sério, eu diria que o Vale do Peruaçu é a paisagem kárstica, uma das paisagens kársticas mais bonitas do mundo, uma das, né? É simplesmente excepcional. Mas, enfim, o que nós observamos é que o Rio Peruaçu estava desaparecendo. Então, olha só, essa daqui é a ressurgência da Gruta do Brejal, que é aquela primeira caverna que eu mostrei para vocês, que tinha uma pessoa pequenininha, um pixel. E esse daqui é o rio saindo da Brejal. Essa aqui foi uma imagem tirada em janeiro, e essa aqui uma imagem tirada em fevereiro. O que a gente esperava era um cenário completamente diferente, principalmente para janeiro e fevereiro, em que o rio já começa a se aproximar do seu pico. E o rio sumindo. E conversando com vários locais, eles reportavam que esse cenário era absolutamente atípico. Ninguém se lembrava de ver o rio com uma vazão tão pequena. Isso aqui a gente tentando medir vazão do rio, que na verdade a vazão era de alguns ml por segundo, e agora
em fevereiro de 2019 era 0. Ou seja, em várias partes do cânion, simplesmente o rio desaparecia. Ele simplesmente desaparecia. O problema, qual que era? O problema é que o Rio Peruaçu não tem uma estação fluviométrica. Não havia uma série histórica de medição de vazão do rio que nós poderíamos utilizar para descobrir se isso era anômalo ou se era algo recorrente. Então, a gente resolveu observar em volta o que estava acontecendo com os outros corpos hídricos. Bom, lembra que eu comentei que na cabeceira do Rio Peruaçu, na nascente, tem umas pequenas lagoas? Essas aqui são algumas lagoas aqui que a gente vê nessa imagem do Google Earth, uma imagem um pouco mais antiga, e você vê algumas das lagoas que integram o sistema de cabeceira do Rio Peruaçu. Agora eu vou mostrar uma imagem Landsat. Essa aqui é uma imagem Landsat de 2013. Aqui dá para ver alguns corpos hídricos, aqui algumas lagoas que estão bem na cabeceira do sistema do Rio Peruaçu. Em 2013, elas estavam quase secando. Em 2017, já não tinha mais lagoa nenhuma. Quer dizer, só sobrou uma, a Lagoa Azul. Tudo secou. Tudo secou. E os locais não têm lembrança de um período em que essas lagoas teriam secado. Essa aqui é a imagem, por exemplo, de como estão essas lagoas, esses corpos hídricos, e é uma região em que, basicamente, o uso e ocupação é muito pequeno. Na verdade, elas estão em zonas de preservação ambiental, você não tem grandes propriedades, principalmente em volta dessas lagoas, com grandes poços. Aqui, na verdade, inclusive, é um parque estadual, é o Parque Estadual Veredas, do Rio Peruaçu. E, bom, aqui nós estamos andando aqui no leito seco dessas lagoas. Bom, na sequência, a gente resolveu dar um passo. Além, vamos estudar os rios da região e ver o que está acontecendo com os rios da região. Quer dizer, faz parte de um projeto de pesquisa você primeiro caracterizar a sua região no sentido de entender o que está acontecendo com ela. Bom, esses pontinhos em vermelho são uma sequência de estações fluviométricas que nós coletamos ao longo da bacia do Rio São Francisco. Esse aqui é o Rio São Francisco. O Peruaçu é um pequeno tributário do Rio São Francisco. Aqui tem outro riozinho aqui, o Rio Pandeiros. E esses pontinhos, entre esses pontinhos azuis e vermelhos, tem uma série de estações fluviométricas que nós pegamos. Nós pegamos também estações fluviométricas de outras bacias de drenagem, que nem essa daqui, do Rio Jequitinhonha, né? Vamos ver o que está acontecendo com as drenagens, com a vazão dos rios locais. Então, olha só, esse gráfico aqui mostra a série de várias estações fluviométricas de afluentes que estão ali compondo a bacia do São Francisco e do Rio Peruaçu. Então, essa aqui é uma média normalizada dos dados, e aqui em preto é a média geral, é a média das vazões. Existe uma consistência enorme entre as vazões desses rios, e o que a gente observa é que, de maneira geral, todos apontam para a mesma relação de redução drástica do regime de vazão. Então, a vazão dos rios da região norte de Minas está reduzindo. Então, a princípio, quando a gente se volta para o Rio Peruaçu, o que a gente observa é que, na verdade, o que nós estamos observando no Rio Peruaçu parece estar conectado com algo que é sistemático na região. Bom, e para vocês terem uma ideia, aqui em azul eu estou comparando, você vê quão curioso é isso. Em azul são as vazões do Rio São Francisco. Isso na altura do município de Januária, que é onde está o Parque Cavernas do Peruaçu, no setor médio da bacia, na porção média da bacia do Rio São Francisco, que tem até então uma zona de captação enorme. E essa daqui que vocês veem em vermelho é a vazão do Rio Pandeiros. O Rio Pandeiros, deixa eu voltar aqui, ó. O Rio Pandeiros é um pequeno tributário da margem esquerda do Rio São Francisco. Um rio que, inclusive, ele passa por um parque estadual, por zona de preservação ambiental, onde o uso e ocupação é muito diferente do que se passa, por exemplo, com o Rio São Francisco. Opa, deixa eu voltar aqui. E o que é curioso é que quando eu pego um pequeno riozinho, que é um afluente da margem esquerda do Rio São Francisco, pequenininho, com padrões de uso e ocupação completamente distintos, e eu comparo com o Rio São Francisco, a gente observa basicamente a mesma coisa, os dois apresentando a mesma tendência, o que sugere que tem alguma coisa do ponto de vista climático afetando todo o sistema, tanto a ponto que você pode pegar
o Rio São Francisco, na porção média da bacia, como um pequeno tributário, e você vai encontrar a mesma história, o mesmo padrão, as mesmas variações relativas, até na variabilidade interanual. Bom, na sequência a gente falou, putz, vamos analisar isso de uma forma mais ampla ainda. Vamos sair pegando estação fluviométrica no centro-leste brasileiro. Vamos pegar estações aqui um pouco mais no sul de Minas, vamos pegar estações em Goiás, vamos pegar estações aqui em Tocantins, vamos pegar estações em diferentes bacias de drenagem e ver o que acontece, o que começa a aparecer. Aí, bom, esse daqui são as vazões de Minas, que nós conhecemos. Pegamos em Goiás, putz, a mesma coisa. As bacias de drenagem ali dos rios de Goiás apresentando a mesma tendência de redução. Fomos para Tocantins, a mesma tendência de redução, inclusive com queda mais acentuada a partir de 2010. E para o sudeste da Bahia, a mesma coisa. Para facilitar a comparação, eu peguei a média de cada estado. O mais correto seria eu pegar a média por bacia de drenagem. Assim, por exemplo, pegar São Francisco, pegar o Araguaia, mas no fundo, nesse ponto, dá basicamente a mesma coisa. Principalmente quando eu comparo com os rios de Goiás, que estão conectados com Tocantins na bacia do Araguaia. Bom, o que você observa é que tanto em Goiás, quanto para bacias de drenagens do sudoeste da Bahia, aqui eu coloquei sudeste, mas sudoeste da Bahia, vocês me desculpem aqui, quanto os rios do norte de Minas, todos apresentando a mesma variação relativa, está consistente. Então, a gente se volta para o rio Peruaçu e começa a observar que o que está acontecendo ali, na verdade, está conectado, muito provavelmente, a uma sistemática redução de vazões que não tem precedente em toda a série histórica medida desde 1940. Desde 1940. Bom, para a gente compreender melhor o que está causando isso, vamos introduzir o conceito de balanço hídrico. Balanço hídrico, balanço hidrológico, é uma relação muito simples entre um balanço entre o que sai e o que entra de água num sistema, como num balde. Você joga água, então tem água da chuva que enche o balde e água que o balde perde por evaporação. A diferença disso é expressa na vazão dos rios. Ou seja, a vazão dos rios depende dessa relação de precipitação menos evaporação. Existe uma relação também do que infiltra. Mas, a princípio, eu vou tratar aqui de forma bem simplificada, apenas usando a relação de precipitação menos evaporação ou evapotranspiração. Que evapotranspiração é, além da evaporação que ocorre da água em contato com a superfície, também é aquela água que se perde pela transpiração dos vegetais. Bom, então, nós pegamos... Bom, para calcular a evapotranspiração, você pode utilizar os dados de temperatura e utilizar equações empíricas que então vão determinar uma relação entre as temperaturas e a evapotranspiração. Aí você tem que considerar o tempo de insolação, que vai ser função da latitude, etc. e tal, ou utilizar os dados de evaporação potencial que você obtém dos evaporímetros de Pichet, que tem nas estações do INEMET. Eu vou te dizer, dá a mesma coisa. Eu fiz comparações entre usar evaporação medida pelo evaporímetro de Pichet ou evapotranspiração teórica a partir dos dados de temperatura, usando a equação do Thornthwaite. E, bom, é a mesma coisa. Mas, basicamente, é uma maneira de você ter uma relação de quanta água está perdendo por evaporação ou conjunto de evapotranspiração. Então, nós fomos de volta à estação do INEMET, coletamos esses dados e calculamos para cada estação, para cada série histórica, o potencial de evaporação, e que depende exclusivamente de temperatura. É mais do que só a temperatura, mas é o carro-chefe, a principal variável que controla isso é a temperatura, e comparamos com as vazões. E isso aqui que eu estou expressando no gráfico. Ó, o que você vê aqui em linha preta é a vazão média dos rios do norte de Minas, da área de estudo, das bacias hidrográficas no entorno da nossa área de estudo do Rio Peruaçu. O que você vê em azul é o balanço hídrico, precipitação menos evapotranspiração potencial. E se vocês observarem bem, existe uma relação muito boa, principalmente aqui de tendência da redução de vazão com a evapotranspiração, com o balanço hídrico. Então, o que nós estamos observando? À medida que as vazões vão caindo, o balanço
hídrico também vai caindo. O que quer dizer que está evaporando mais do que chove. Isso aqui é basicamente chuva menos evaporação, ou evapotranspiração. Tá? Aqui eu estou apresentando usando a evapotranspiração teórica, calculada pelo método, pela equação do Thorndike, mas usei também com o evaporímetro de Pichet e a relação dá exatamente a mesma. Em vermelho estão as temperaturas. Perceba que eu inverti o eixo do gráfico, então a temperatura ela diminui, na verdade, para baixo, tá vendo? Para cima aqui, ó, mais frio, para baixo mais quente, apenas para você observar que o que está controlando essa tendência de redução do balanço hídrico é o aumento das temperaturas. É o aumento da temperatura. Temperatura e evaporação andam de mãos dadas. Bom, e aqui que vocês estão vendo, simplesmente é a reconstituição das temperaturas da região norte de Minas. Esse aqui foi um trabalho de levantamento histórico que o Matheus Santos fez. Bom, olha só, colocando em contexto o que está acontecendo no centro-leste brasileiro, essa aqui é uma imagem que você tem do relatório do IPCC 2014, essa aqui é a anomalia, é a série de variação de temperatura da superfície da Terra entre 1901 e 2012, ou seja, basicamente ao longo do século XX. Então, ao longo desses 112 anos, como que a temperatura variou? E você percebe que a região centro-leste do Brasil é uma das regiões que mais aqueceram ao longo do século XX, junto com, por exemplo, boa parte aqui da Ásia, dessa região da Sibéria, com o norte da África, e aqui com o Canadá, o centro-leste brasileiro é uma das regiões que mais aqueceram. Tá? Essa aqui é a média geral, a série de anomalia de temperatura geral do século XX. E é o seguinte, a gente pegou nessas estações do INEMET, o Matheus, ele foi para a gente, nas regionais, pegar as planilhas históricas dessas estações que não estão disponibilizadas online ainda. Nós fotografamos, o Matheus fotografou planilha por planilha, fotografou, e a gente reconstituiu essas séries de temperatura que vão desde o início do século XX, desde 1920. Essa série mais antiga, ela tem algumas excursões muito grandes, em parte porque a gente precisa fazer um tratamento estatístico, mas, bom, o que você vê aqui em preto é a anomalia de temperaturas da região norte de Minas. E o que você vê em vermelho é a série de temperaturas global da superfície, ou seja, da superfície continental. Quando você fala a temperatura global da superfície, você tem continente mais oceano. E essa daqui é só a série de variação de temperatura média global de zonas continentais, né? Ou seja, aquilo que não é oceano. Se você olhar de uma maneira geral, existe uma relação muito boa entre as variações de temperatura na região norte de Minas com a série de variação de temperatura global. As duas estão mostrando tendência de aquecimento. Tá? Isso aqui é muito claro. Então, nós começamos a observar que esse aumento de temperaturas que nós observamos ali na região segue uma tendência global de mudança de temperatura. Isso é medida simples, sem tratamento, medida mais crua possível de estação meteorológica. Eu podia até apresentar uma coisa mais sofisticada com dados de reanálise, mas para ficar livre de qualquer viés, eu estou apresentando a coisa mais crua que tem, a temperatura média das estações do entorno da área de estudo. Né? Pegando uma área de 5 graus. Né? Imagina um quadrado de 5 graus de latitude e longitude, a área de estudo no meio, a gente pegou um conjunto de estações ali, pegamos as séries históricas, tem mais séries históricas que nós estamos por obter, principalmente da parte da Bahia e de Goiás, para ajudar a melhorar, principalmente esses gaps aqui que nós estamos observando. Bom, então, voltando aqui, quando nós observamos essa relação, eu sei que essa foi uma introdução longa, mas basicamente a gente começa a observar que a nossa área de estudo está conectada com uma coisa que tem uma tendência global. A gente falou, putz, vamos focar em tentar reconstituir o clima para esses primeiros séculos, para ver como que essa tendência se relaciona com uma série histórica mais longa, né? Que é o objetivo da paleoclimatologia. Né? Então, reconstituir o clima para além das séries instrumentais é fundamental para extrairmos a amplitude natural do clima e delimitar as forçantes internas e internas que controlam o ciclo hidrológico. Em outras palavras,
a gente precisa obter séries longas para ver quais são os modos naturais de variabilidade e observar se o que nós estamos observando se desacopla ou não. Basicamente, a ideia é essa. Bom, e aí que estão... Esse aqui que ficou uma mistura de inglês e português. Eu tinha essa apresentação em inglês, aí eu coloquei em português e esqueci de tirar o H. E esqueci de pôr o E. Mas, enfim. Bom, e para isso a gente vai analisar os espeleotemas. Bom, os espeleotemas são basicamente esses depósitos minerais que crescem no interior de cavernas, que quase todo espeleólogo está super familiarizado. Nessa imagem aqui, existem alguns espeleotemas bem conhecidos, existem as estalactites e aqui as estalagmites. Se você quiser lembrar, se não confundir mais, relaciona tite com teto. Então, estalactite é aquela que está no teto. Estalagmite, e gmite não parece com nada, é a que está no chão. Né? Aqui nós temos a coluna, que é o encontro de uma estalactite com uma estalagmite. Nós temos aqui uma estalactite com uma derivação lateral aqui formando uma espécie de uma cortina. Enfim, bom, o que nós utilizamos para reconstituir clima é particularmente as estalagmites, por uma série de razões. Primeiro porque as estalagmites elas têm uma estratigrafia, ou seja, um ordenamento de camadas bem organizado. Se você observar uma estalactite, ela é bem mais complicada que uma estalagmite. Uma estalactite, ela tem, além dela crescer verticalmente assim, ela também tem um espessamento lateral que forma uma estratigrafia bem mais complexa. Já a estalagmite tem uma estratigrafia bem mais ordenada. E aqui eu consigo, então, determinar o que é mais antigo com o que é mais novo que está aqui no topo. E vocês observam que ao longo dessas camadinhas, nós temos camadinhas mais escuras, né? Todas essas camadas registram variações climáticas do passado. O espeleotema forma basicamente pelo gotejamento, que vem da estalactite, precipita um carbonato de cálcio, e nesse carbonato de cálcio que vai precipitando camadinha após camadinha, existem informações que nós podemos extrair através de análises químicas e de isótopos, que nós vamos ver, que nos dão informações muito importantes e relativamente precisas sobre como variou a temperatura, como variou a chuva, como que variou a umidade relativa. Né? Bom, então a pergunta agora é, como que eu posso utilizar um espeleotema para medir a variação de chuva? Ou mais especificamente, como que eu posso utilizar um espeleotema para medir variações climáticas e ambientais em geral? Veja que nós estamos numa região o que tudo indica, um aumento do potencial evaporativo tem sido determinante para a mudança desse clima. Né? Então, bom, para isso a gente usa um conjunto de instrumentos, né? Um conjunto de índices geoquímicos. Eu vou explicá-los brevemente. Não é muito simples, mas vamos lá. Todo mundo, não sei se vocês já ouviram falar de isótopos. Uma coisa que a gente aprende em química no ensino médio. Né? Isótopo são elementos químicos. Bom, isótopos são elementos químicos que têm basicamente o mesmo número de prótons, mas diferente número de nêutrons. Lembra que o que determina um elemento químico é o número de prótons. Então, por exemplo, oxigênio. Ele é oxigênio porque ele tem basicamente 8 prótons. Carbono é carbono porque tem 6 prótons, ou seja, o número atômico do carbono é 6, o número atômico do oxigênio é 8. Só que o núcleo do átomo, além de prótons, né, os prótons aqui são esses azuisinhos, também tem nêutrons. Né? Geralmente, um átomo ele tem o mesmo número de nêutrons que ele tem de prótons. Então, o oxigênio ele tem 8 prótons, a maior parte dos oxigênios vão ter 8 nêutrons, que vai conferir ao oxigênio massa 16. Só que, eventualmente, existem átomos de oxigênio que vão ter mais nêutrons. Podem ter, em vez de 8, pode ter 9 ou 10 nêutrons. O que vai gerar oxigênios mais pesados. Então, eu tenho oxigênio 16, oxigênio 17 e oxigênio 18. Os três são oxigênios, mas um é mais pesado que o outro. O oxigênio 18 ele tem 2 nêutrons a mais que o oxigênio 16. Bom, isso são os isótopos. Assim como o carbono. O carbono é o mais famoso, todo mundo já ouviu falar. Tem o tal do carbono 14. A massa do carbono é 12. Tem 6 prótons e 6 nêutrons. Mas tem alguns carbonos que, por exemplo, ao invés de ter 6 nêutrons, tem 8. E aí vai ter o carbono 14. Bom, e daí? A diferença entre você ter
átomos mais pesados, um oxigênio mais pesado que o outro, vai conferir a esse oxigênio uma certa diferença termodinâmica. Ele vai se comportar diferente, principalmente em reações de mudança de fase, quando ele vai evaporar ou quando ele vai precipitar. Então, a gente pode utilizar a variação entre os isótopos para traçar determinados processos. Eu estou tomando mais tempo para isso, porque isso vai ser importante para entender como que a gente vai utilizar espeleotema para medir variação de chuva. Bom, eu vou passar, não precisa decorar nada disso, mas assim, a gente mede a variação de isótopos de oxigênio através de uma notação chamada delta-18. A única coisa que você pode esquecer essa equação, você não precisa se ater a ela agora, mas basicamente o que ela expressa é a relação entre a proporção de oxigênio pesado e leve de uma amostra em relação ao padrão. Mas para simplificar, você tem que entender o seguinte: quando o delta-18, quando esse valor ele é maior, quer dizer que existe mais isótopo pesado. Quando esse valor é menor, tem menos isótopo pesado. Basicamente isso. Então, uma água com delta-18 maior, quer dizer que essa água tem mais isótopo pesado. Se o delta-18 for menor, quer dizer que a quantidade de isótopo 18, a quantidade de isótopo pesado é menor. Certo? Bom, por fim, o último slide sobre essa história de isótopo. É o seguinte, no ciclo hidrológico, a composição desses isótopos de oxigênio vai mudando ao longo do ciclo hidrológico. Então, por exemplo, a água do mar, ela tem, por definição, um delta-18 de 0. Quando evapora, os isótopos leves vão preferencialmente na fase vapor. E à medida que esse vapor vai avançando no continente, ele vai extraindo e vai ocorrendo precipitações. E quando ocorre precipitação, quem vai preferencialmente são os isótopos pesados. Você pode fazer uma analogia, que você tem pessoas leves e pessoas mais pesadas. As pessoas mais pesadas, elas têm dificuldade, por exemplo, de se manter, por exemplo, numa fase de nível energético mais elevado. Então, por exemplo, você tem ali uma fase gasosa. Na hora que vai precipitar, os isótopos pesados têm dificuldade de se manter na fase vapor. Então, eles vão preferencialmente para a água de chuva. Ou seja, quando chove, a água que chove, a proporção de isótopos pesados dessa água que cai é maior do que a da nuvem, do que a que fica. Bom, o que acontece, gente, é que isso gera um efeito chamado efeito quantidade. Imagina a nuvem como um reservatório finito. Ela tem ali uma certa proporção entre isótopos pesados e leves. Quanto mais chove, mais pesado eu extraio da massa de ar, dessa massa de nuvem. O que gera um seguinte efeito. Se chover muito, se eu extrair muita umidade dessa massa de ar, a quantidade de isótopos pesados começa a ficar pequena. Por quê? Porque eu estou extraindo toda hora os pesados. Aí chega uma hora que os isótopos leves começam a vir também. Então, o que acontece é o seguinte, quando chove muito, a composição de isótopos pesados fica menor. Porque é como como eu vou extraindo muito pesado, a nuvem começa a ficar pobre em pesado e começa a mandar isótopo leve. Pode parecer meio confuso, né? Mas se eu fosse simplificar para você, você só precisa guardar a seguinte relação. Quando a chuva aumenta, o delta-18, a quantidade de isótopos pesados diminui. Basicamente isso. Isso nós observamos experimentalmente. Tá? Esse daqui é um mapa em que mostra, esse aqui são várias estações de medição da composição isotópica da chuva na América do Sul e em outros pontos no globo. Esse aqui é uma relação entre a quantidade de chuva e a composição isotópica. O azulzinho quer dizer uma forte relação negativa, ou seja, ali está medido experimentalmente que quanto mais chove, menos é a composição de isótopos pesados. Bom, essa é a primeira coisa que você precisa entender. Bom, agora vamos entrar na caverna. É o seguinte, eu pus esse gráfico simplesinho, mas ele não serve. Imagina que eu tenho aqui a água da chuva, ela está caindo. Olha só, o oxigênio da molécula de água guarda relação com a quantidade de chuva. Na hora que ele infiltra no solo, ele vai dissolver o carbonato de cálcio e aí vai gotejar e precipitar carbonato de cálcio. Bom, esse carbonato de cálcio, o oxigênio do carbonato de cálcio, que forma o espeleotema, ele tem a mesma composição isotópica, ou melhor, ele tem uma composição isotópica muito parecida com a composição isotópica da chuva. Então, agora fica mais simples entender a história. Se chove mais, a composição isotópica do oxigênio da chuva diminui.
eu tenho menos isótopos pesados. E o carbonato de cálcio da gotinha, que vai formado pela gotinha, também vai ficar com menos isótopos pesados. Então, medindo a variação relativa do isótopo de oxigênio do carbonato de cálcio, eu consigo ver a variação relativa de chuva do passado. Simples assim. Quer dizer, pode não ser tão simples agora, mas a ideia basicamente é essa. O oxigênio da chuva tem relação com a quantidade de chuva e quando o carbonato de cálcio precipita, o oxigênio dele vem do oxigênio da molécula de água, de maneira que ele vai gravar a variação relativa da composição isotópica da água da chuva, que guarda a composição relativa da umidade. Então, olha só, essa aqui é uma gotinha se formando a partir de uma estalactite. Ela vai gotejar, e nesse momento que ela vai gotejar, o que acontece quando a gota aparece na ponta do espeleotema? A primeira coisa é que essa aqui é uma solução que está cheia de gás carbônico e cálcio, ou seja, tem bastante íon bicarbonato e cálcio. Quando essa gotinha aparece na ponta do espeleotema, ela vai perder gás carbônico, certo? E vai perder um pouco de água. Bom, quando a gente está próximo da entrada da caverna, onde a umidade relativa é pequena, esse efeito de evaporação ele é muito grande. Então, essa perda de gás carbônico e essa perda de água, está vendo aqui na reação química, vai deslocar a reação. Se água e CO2 saírem, eu vou deslocar a reação para o lado dos produtos e vou formar carbonato de cálcio. O espeleotema é basicamente formado por conta desse tipo de reação. Não é bem porque a gotinha é seca. Que é o seguinte, quando a água infiltra no solo tem muito gás carbônico. Então a água fica muito carbonatada, ela fica muito rica em CO2. Então é que nem uma água de refrigerante. Quando você abre, o CO2 que está dissolvido, ele desmistura, ele sai, né? Você tem aquele sonzinho. No caso do espeleotema, só não acontece o sonzinho. Mas o que rola é que esse CO2 que está misturado aqui, ele se reequilibra com a atmosfera, que tem pouco CO2, e induz a precipitação de carbonato de cálcio. Se você tiver numa zona bem ventilada, o efeito da perda de água por evaporação também começa a ficar grande, certo? E aqui começa a rolar um outro efeito interessante. Quando eu tenho evaporação, os isótopos mais leves de água também vão embora. Então, se a umidade da caverna, se a umidade relativa do ar cair, eu vou perder isótopo leve. E eu vou tentar deixar o carbonato de cálcio mais pesado, por conta da perda de água por evaporação. Tá bom? Bom, eu tenho no final das contas os seguintes índices. De toda essa história que eu te falei, você pode guardar só essa regrinha que acabou. Toda vez que a composição de isótopos de oxigênio, ou mesmo de carbono, que eu não vou entrar no detalhe como é que funciona, de um espeleotema, de uma estalagmite, aumentar, é porque ficou mais seco. Tá? Guardem isso. Toda vez que aumentar, é porque ficou mais seco. Mas, além disso, os espeleotemas, eles também têm outras impurezas, como magnésio, estrôncio, bário, uma série de outros íons, né? Então, volta aqui para essa figura aqui. Imagina que eu estou perdendo água por evaporação, né? A gota está secando. Eu estou precipitando carbonato de cálcio aqui. Se eu precipitar carbonato de cálcio antes da gotinha cair, e o efeito da perda de água por evaporação vai ser muito importante nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou deixar carbonato de cálcio aqui. O carbonato de cálcio consome o cálcio da solução. Quando a estalagmite for formar, a proporção de cálcio diminui em relação aos outros íons. Então, o que acontece? Em determinadas impurezas, como magnésio, estrôncio e bário, a razão magnésio-cálcio, estrôncio-bário e bário-cálcio, na estalagmite, no carbonato formado, também vai aumentar. Gente, vou simplificar na seguinte regrinha. Quando a gente pega uma estalagmite, toda vez que os isótopos de oxigênio aumentam, e as razões magnésio-cálcio, estrôncio-cálcio e bário-cálcio aumentam, toda vez que esses índices geoquímicos aumentam, isso sugere condições secas. Tá bom? Bom, pode não ser muito trivial, a princípio, mas essa é uma das formas como a gente consegue utilizar esse espeleotema para reconstituir chuva. Fazer o quê? Bom, então, agora que a gente sabe disso tudo, vamos entender o que está acontecendo, como que a gente pode utilizar os espeleotemas para reconstituir isso, contando a história desse trabalho que nós fizemos no norte de Minas Gerais. Então, vamos lá.
A gente estava, então, estávamos no vale do rio Peruaçu, escolhemos uma caverninha chamada Lapa da Onça. A Lapa da Onça é uma caverna, como vocês veem aqui, ela é um pouco maior ali para o fundo, mas é uma caverna que tem uma entrada bem ampla, e nós resolvemos coletar um espeleotema bem próximo à boca da caverna. Então, essa aqui é a entrada da caverna, coletamos uma estalagmite exatamente aqui, próximo dessa seta. A gente queria um ambiente que tivesse totalmente sendo afetado pelas condições evaporativas. Nós queríamos um ambiente que tivesse sendo afetado pelas temperaturas, pela mudança da umidade relativa. Aí, olha só, essa daqui é uma série de monitoramento da caverna. Começamos a monitorar, eu, Plácido, o Hamilton ali de Januária. O Hamilton é o cara que basicamente leva esse monitoramento nas costas. Estamos monitorando a caverna. Então, olha só, em azul é a variação de umidade relativa da caverna. Em cinza é a variação de umidade relativa medida na estação meteorológica de Januário, que está quase 30 quilômetros da caverna. Em vermelho é o potencial de evapotranspiração medido na estação meteorológica. Na verdade, é o potencial de evaporação medido no evaporímetro de Pichet. Se você observar, as variações das condições da caverna estão em perfeito equilíbrio com a atmosfera do ambiente externo medido na estação meteorológica. Então, todos aqueles índices que eu te falei, isótopos de oxigênio, carbono, e aqueles índices químicos, magnésio, cálcio, estronço, cálcio, bário, cálcio, que são sensíveis às condições de evaporação, estão sujeitos a serem lidos nos espeleotemas. Ou seja, eu estou em um ambiente que ele está totalmente afetado pelas condições do ambiente externo, está em perfeito equilíbrio, e eu sei que tem uma série de índices geoquímicos que são sensíveis a isso. Bom, aí a gente foi na caverna, pegamos aqui coletamos uma estalagmite, essa aqui é a estalagmite da Onça 1, né? Essa cara, os espeleotemas ali são muito bonitos. Fizemos datações primeiro, né? Bom, a maneira como data espeleotema, o método mais empregado é um método radiométrico chamado urânio-tório. Todo mundo já ouviu falar de carbono 14? É um método radiométrico. No caso dos espeleotemas, nós usamos o método urânio-tório. O decaimento radioativo do urânio 234 para tório 230. É um método super preciso. Então, a gente aqui, datamos o topo dessa amostra. Nós coletamos esse espeleotema em 2016. Você vê o topinho, a datação é o ano 2016, o erro da datação mais ou menos 4. Aqui o ano 2008, o erro da datação mais ou menos 2. Aqui o ano 1963, mais ou menos 2. Perfeito. Bom, essa aqui é uma das outras estalagmites que nós trabalhamos ali. Essa aqui é a Onça 2, olha só, aqui tem uma datação no topo. Coletamos o espeleotema em 2016, a datação do topo dá 2015 mais ou menos 3, ou seja, dentro do erro. Aqui uma datação de 1940 mais ou menos 1. Você percebe que tem um monte de camadinha, né? Essas estalagmites têm camadas anuais. Olha, o intervalo de idades, pelas datações radiométricas, são de 75 anos, mais ou menos 3. E a gente contou 77 camadinhas. Veja, contagem de camada em espeleotema não é muito confiável. Raros espeleotemas têm laminações anuais. Esse é um dos raros que tem. Primeiro, você precisa fazer uma datação radiométrica para provar que se a camada é anual ou não, porque esse fenômeno não é muito comum. Tá? Então, fizemos aqui a datação, aqui dá para ver bonitinha, as camadas dessa estalagmite, contando a história para a gente da variação do clima no passado, aqui mais detalhes, e na sequência nós vamos fazer as medições de isótopos de oxigênio. Então usamos aqui um sistema de uma espécie de uma microfresa computadorizada, ela vai avançando a cada 0,2 milímetros, nós vamos coletando uma amostra atrás da outra, nós produzimos mais de 1.200 amostras ao longo do eixo de crescimento do espeleotema, medindo a variação dos isótopos de oxigênio, que, como vocês lembram, espero que sim, representa a variação de chuva do passado. Ou, no caso dessa caverna que está num conduto bem ventilado, ele vai refletir a variação do balanço hídrico, o quanto que chove, menos o quanto que evapora, porque a gotinha naquele conduto está muito sujeita aos fenômenos de evaporação, porque a umidade relativa do conduto cai bastante. Então, o que eu quero com os isótopos de oxigênio aqui é medir as variações relativas do balanço hídrico. Eu espero que os isótopos de oxigênio sejam muito próximos do balanço hídrico. Tá? Bom, e esses aqui são os resultados. Olha a coisa maravilhosa. Em preto,
em preto, são os isótopos de oxigênio. Em azul, é o dado de balanço hídrico medido nas estações meteorológicas. Como vocês podem observar, a relação é muito boa. Eles são muito parecidos, né? No caso, quando a gente trabalha com isso, a gente não está muito preocupado em analisar a variabilidade interanual, ou seja, de um ponto para o outro. É comum você ter diferenças por uma série de razões. Existe um pouco de imprecisão da cronologia. Outra, a gente está trabalhando com um índice geoquímico que ele é sujeito a outras variáveis, então nem sempre ele é perfeitinho. Ele serve mais para a gente ver tendências, se ele está reproduzindo a tendência. O engraçado é que até na variabilidade interanual tem vezes que eles são muito parecidos. Então, olha só, aqui está o balanço hídrico da região, precipitação menos evaporação. Eu vejo, olha aqui o eixo, a redução do balanço hídrico. E no caso dos isótopos de oxigênio, eu inverti o eixo. Você percebe que os valores mais elevados estão aqui para baixo, os isótopos de oxigênio estão ficando mais pesados. Se você não está muito familiarizado com essa notação de isótopo de oxigênio, não precisa se preocupar, fica mais no que eu estou... tenta pegar mais ou menos o que eu falo, porque às vezes leva um tempo até a gente se familiarizar com esses eixos que às vezes vão invertendo, ou que, o que quer dizer um isótopo, o delta 18 está ficando mais positivo, de menos 6 para menos 4, o que isso quer dizer? Às vezes isso é um pouco confuso, quem está vendo pela primeira vez, mas, de novo, basicamente isso aqui é uma relação da variação relativa entre os isótopos, e aqui, ó, o número está ficando cada vez mais positivo, quer dizer que eu tenho cada vez mais isótopos pesados, cada vez condições mais secas na região. Basicamente é isso que nós estamos vendo. E a gente vê aqui, marcado na curva preto, ficando mais seco, seguindo a variação relativa do balanço hídrico. A mesma coisa acontece para os isótopos de carbono, que eu não expliquei, não vou entrar em detalhe porque não é muito fácil. E, bom, é o seguinte, além dos isótopos de carbono, a gente pode analisar muitas outras coisas, entre elas os elementos traços. Lembra que eu falei da razão estrôncio-cálcio, bário-cálcio, magnésio-cálcio? Bom, basicamente, como é que ela funciona? Quando esses íons aumentam, estrôncio, magnésio, bário, quando eles aumentam é porque as condições estão ficando mais secas. Você pode fazer uma analogia, ela não é muito adequada, mas você poderia pensar da seguinte maneira. É como se a gota fosse secando, eu estou simplificando bastante a história, mas vamos lá. É como se a gota fosse secando e, de certa maneira, a solução ficasse mais salgada. Você vai ter mais íons como magnésio, estrôncio, bário, eles vão crescer em proporção relativa em relação ao cálcio. Não é bem isso. Mas se você não está familiarizado, essa é uma maneira de você entender. Tá? Então, basicamente, a concentração de magnésio, bário e cálcio vai aumentar à medida que a condição fica mais seca. Então, o que a gente fez? Bom, eu tenho os isótopos de oxigênio, eu tenho os isótopos de cálcio, eu tenho todos esses índices geoquímicos e todos eles mostram a mesma coisa. Todos eles mostram um aumento sugestivo de condições mais áridas. Como eles estão, a princípio, respondendo à mesma variabilidade, eu vou fundir todos eles num único índice. Eu vou utilizar um tratamento matemático, que é análise de principal componente, que basicamente eu vou passar uma função matemática que vai extrair a variabilidade comum entre todos esses índices, ou seja, eu vou pegar todos esses vários índices geoquímicos e tentar fazer uma curva matemática em comum que descreve todos eles. É uma maneira de eu fundir todos esses indicadores numa curva só. É o método de análise de principal componente. Essa aqui é uma principal componente, essa aqui é componente, quem já está familiarizado com isso, posso dizer, essa componente 1, ela é enorme, ela extrai quase 70% da variância. É muito representativa. Mas, enfim. Então, basicamente, eu peguei esses vários índices geoquímicos e fundi numa curva só, usando uma técnica matemática. Bom, e aqui, para finalizar, quer dizer, se encaminhando aqui próximo da finalização da nossa apresentação, eu comparo, então, esse índice que a gente gerou, que está aqui em preto, com as temperaturas dos trópicos. Essa aqui é uma reconstituição que pega desde o ano 1860, ou seja, no final da Revolução Industrial, até agora, em preto, ou seja, a variação do balanço hídrico da região norte de Minas, desde 1840 para cá, a série de temperaturas de superfície dos trópicos, e aqui em azul, os dados medidos na estação meteorológica que mostra a variação do potencial evaporativo regional. Né? Então, o que eu percebo? Que,
Bom, aqui em cima tem um gráficozinho em que eu já relaciono as temperaturas da região com o potencial evaporativo. Aqui nesse gráfico que está aqui, ó, em vermelho a temperatura, em preto a evaporação potencial medida no evaporímetro de Piché. Então você já observa que um anda de mãos dadas com o outro. Temperatura e evaporação estão juntos. E a evaporação afeta, em larga medida, o balanço hídrico. E aqui eu estou comparando o balanço hídrico com essa tendência evaporativa e com a reconstituição de temperatura de superfície dos trópicos. O que sugere, na verdade, o que nos mostra de forma até muito clara, que esse aumento de aridez ele está conectado com um efeito global de mudança de temperatura. Bom, e notem que, na verdade, essa tendência ela começa a ficar mais clara aqui entre a década de 70 e a década de 80. Bom, e aqui tem um conceito, gente, muito importante, que essa aqui é uma das figuras mais importantes do relatório do IPCC, que é o seguinte, que é a reconstituição da série de temperaturas, a apresentação da saída dos modelos de simulação climática. Então, o que acontece? Existem vários modelos que foram construídos para tentar entender o clima. Esses modelos foram construídos por uma série de institutos independentes. Tem o Hadley Center, tem o NOAA, tem muitos outros institutos, tem o próprio INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que também tem um modelo geral de circulação geral da atmosfera, que também tem um modelo de simulação climática. Bom, todos esses modelos, eles, primeiro, quando você gera um modelo, você tem que ver se o modelo consegue reconstituir o clima, né? Se o modelo reproduz o que você observa, para analisar se o modelo funciona. Então, olha só, tá vendo? Nesse quadradinho aqui, eu tenho a série de variação de temperatura da superfície continental. Em preto, são os dados observados de temperatura, de variação de temperatura. Esse daqui que está em salmão, essa linha aqui em salmão, é a média, é o chamado ensemble dos modelos. Então, eu tenho vários modelos, eu não me lembro quantos modelos eram, eu faço uma média de todos os modelos, ou seja, para ser imparcial, para não escolher um, eu pego a saída de todos esses modelos e construo uma média, tá? E eu faço uma rodada, e esses modelos são super completos. Eles têm variação de circulação oceânica, tem também dados de eventos de erupção vulcânica, variações de radiância solar, ou seja, as variações da atividade solar são computadas nele. Os modelos, assim, são bem completos. E aí eu pego esse modelo, tudo completinho, com todas as forçantes climáticas colocadas nele, e ponho para rodar. E vejo, o modelo reproduz a variação de temperatura observada, e quando a gente olha, de maneira geral, os modelos eles reproduzem a variação de temperatura. Bom, daí, o legal de utilizar modelo é que eu posso fazer o que eu chamo de testes de sensibilidade. Eu posso pegar, por exemplo, uma determinada variável e tirar. Eu rodo o modelo e falo, olha, modelo, tira essa variável para ver se a curva vai sair igual. É uma maneira de eu ver se essa variável foi determinante ou não. E aí foi feito um teste tirando a forçante gerada pelo CO2 de combustível fóssil. Como todo mundo sabe, esse CO2 de combustível fóssil ele vem aumentando desde a Revolução Industrial até aqui, e ele tem um papel no balanço radiativo da atmosfera, ele tem um papel de efeito estufa. Eu posso tirar esse efeito estufa, né, essa forçante, para ver se ela é preponderante ou não, se ela é importante ou não no modelo. E é a curva em azul. E o que você percebe é que se você tira o CO2 antropogênico, você não consegue reproduzir essa tendência de aumento, que se expressa a partir entre a década de 70 e 80, exatamente quando nós observamos essa tendência de condições mais áridas na região norte de Minas. Então, essa relação aqui, ela nos mostra que essa tendência que nós observamos no espelhotema, a partir da década de 70, de condições mais áridas que nós utilizamos, que não tem, na verdade, que não tem correspondente, pelo menos desde o século XIX para cá, ela se conecta junto com uma evidência de que, de acordo com os modelos de simulação climática, que integra tudo o que nós sabemos, né, sobre os mecanismos físicos que controlam o clima, eles mostram que a partir da década de 70, você não consegue reproduzir as temperaturas da Terra se você não contabiliza o efeito de CO2. Então existe um desacoplamento
das temperaturas da superfície da Terra, dos modos naturais de variabilidade climática. Existe uma força externa a partir da década de 70, isso os modelos nos explicam de acordo com tudo que nós sabemos de mais fino sobre física climática. Isso tem correspondência com o que a gente observa nos dados do norte de Minas. Nós temos dados mais longos ainda, na verdade hoje a gente já tem até o ano de 1730, essa tendência não tem equivalência também, ou seja, na verdade, desde a Revolução Industrial até agora, essa tendência de aquecimento não encontra correspondência. Bom, mas como esses são dados inéditos de um artigo que nós estamos prestes a publicar, então eu vou parar por aqui. Na verdade, a gente está com uma expectativa de submeter esses dados, inclusive o resto da nossa série, aqui já logo nos próximos meses. Então, eu não vou mostrar as outras relações, porque elas são relações inéditas ainda, mas, enfim, é muito interessante isso. Eu queria agradecer, especialmente, o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, principalmente a direção do Parque Daiane, que, assim, a direção do parque sempre teve um apoio enorme com a pesquisa. Agradecer ao SECAV, que é uma repartição do ICMBio responsável pela gestão das unidades de conservação e principalmente do patrimônio espeleológico brasileiro. Agradecer ao SECAV e agradecer ao CNPq e à FAPESP por financiarem essa pesquisa, a National Science Foundation também, né, mas principalmente à FAPESP e ao CNPq. E agradecer a todos os nossos colaboradores locais, o pessoal de Januária, Milton dos Reis Salles, o Matheus, os alunos de pós-graduação envolvidos, o Plácido, agradecer a Ângela, agradecer o Vitor também, que tem ajudado bastante. O Vitor Azevedo tem uma publicação muito bacana, publicada agora na Nature Scientific Report, sobre a variação de chuvas ali na região de Tocantins, que envolve o mesmo tema. E, enfim, eu pedi 1000 perdões para quem eu esqueci de agradecer. Agradecer a Aline, do Laboratório de Isótopos, que acabou de ter filhinha. Muito obrigado. Você e ela, a gente não tinha esses resultados. E é isso, seu Sapienza. Parabéns, Nicolas. Excelente apresentação. Pô, muito obrigado. O pessoal obrigado aqui elogiou bastante, falou que foi muito didático. Todo mundo gostando bastante. O pessoal perguntou se o vídeo pode ficar salvo. Eu queria confirmar com você se ele pode ficar salvo aí no YouTube, essa aula, que foi muito didática e sensacional. Cara, obrigado. Rapaz, a princípio, acho que sem problemas. Quer dizer, é que assim, tem alguns dados que são inéditos ainda. Eu vou ter que confirmar com o grupo de pesquisa. Tá certo. Porque são coisas assim, muitos desses gráficos são dados que a gente está prestes a submeter. Entendi. Então, eles ainda não estão oficializados, né? Mas como, cara, assim, é um resultado maravilhoso mostrando essa linha de pesquisa. Você tem como salvar a apresentação e disponibilizar em poucas semanas? No futuro. Sim, pode fazer isso, sim. A gente deixa de stand-by e depois a gente torna público. Então, infelizmente, na área científica, essa é uma questão crítica para a gente, sabe? Tá certo. Inclusive, as próprias revistas, elas cobram isso em certa medida, né? Verdade. Tá certo. Mas é uma coisa que, assim, está prestes à submissão. Então, por políticas, certo. assim... Em breve estará disponível para o público. Pô. Tem algumas perguntinhas aqui que eu vou lendo em ordem em ordem que foi feita. A primeira aqui é do... Deixa eu ver se eu adiciono na tela. Do Paulo Henrique Oliveira. Oh, seu Paulo Henrique. Perguntou, eu gostaria de saber se os dados apresentam alguma correlação com outros marcadores da grande aceleração, definidores do antropoceno. Você acabou até respondendo no final, né? Sim, bom, exatamente. O que nós observamos, o que é interessante, veja, eu podia explorar muitas outras relações que nós temos observado quando a gente compara com outros modos naturais de variabilidade climática. É interessantíssimo. Só que assim, eu falei, eu vou parar por aqui, porque senão isso não vai virar uma hora de apresentação. Porque é mais divulgação científica, mas assim, existem outros modos naturais de variabilidade climática, que nem variação de temperatura do Atlântico Norte, a oscilação multidecadal do Atlântico, e ela tem uma expressão enorme na variação de chuva da região, e quando chega na década de 70, desacopla.
Ou seja, é como se na década de 70 a região começasse a ficar seca e ela começa a ficar indiferente a tudo que afetava ela antes. Né? Mas eu falei, eu vou me manter aqui, porque é o tema para outra live. Isso. É verdade. Fica para a próxima essa discussão. A gente pode colocar o pessoal do INPE, sabe? Tem a Marília, ou a Ângela, que está ajudando a gente nisso. E eu acho que esse pessoal da climatologia poderia, sabe, que integra o time, né? Essa questão do espeleologia. Já fica uma ideia para o próximo tema aí, para uma próxima live. Muito legal dar espaço para a galera do grupo. Tem o professor, o Chico Bill, né? Poder ver um dos pioneiros na paleoclimatologia aqui no Brasil envolvendo espeleotema. O Valdir tem um conjunto enorme de artigos assim, publicados em periódicos de alto nível, só no último milênio. É um negócio. Dá para responder algumas perguntas? Manda ver. Tem a pergunta aqui do Jairson Andrade. Ele gostaria de saber quais são os fatores determinantes para a não precipitação dos layers, né, das camadas do estalagmite, e se é possível correlacionar com ciclos climáticos mais complexos, como os ciclos de Milankovitch. Tá. Por deposição, o problema é o seguinte, para você, os ciclos de Milankovitch são ciclos muito longos, né? Então, o ciclo mais curto, que é o ciclo de precessão, ele tem 23 mil anos. Então, o que acontece? Você teria que ter um sistema de uma estalagmite com laminações anuais que cobrissem dezenas de milhares de anos. Já não é muito fácil isso acontecer. Né? Na maioria das vezes, o espeleotema não forma camada anual por uma razão muito simples. Você tem um carbonato de cálcio formando ali e você tem um retículo, um edifício cristalino do cristal de calcita. Aí aí vem a gotinha. Quando os íons de carbonato de cálcio vão formar, eles já acabam se atracando no edifício cristalino, daquele germe cristalino que está crescendo, e aí esse cristal, ele segue propagando no espaço sem marcar nada. Né? Os íons vão ali atracando e você não tem uma variação ambiental ao longo do ano sazonal suficiente para gerar uma impressão forte no cristal, né? Que permita você ver uma camadinha. São poucos os espeleotemas que são dados a isso. Eu vou dizer uma coisa para você, tem outro problema, o maior de todos. Contagem de camada tem um pequeno problema, que o erro não para de aumentar. Quando você começa a contar camada, as primeiras 10 você fala, opa, tá tudo beleza. Aí camada número 15, fala, putz, eu não sei se eu estou vendo duas camadas ou se é uma só, já é um erro. Aí, quando você chega na camada número 1000, você tem quase 100 anos de erro. Se você vai para contagem de camada, você chega no 23 mil, você está lascado. Então, o melhor é usar o sistema de uranitório para estabelecer a cronologia, certo. E aí a gente usa os outros marcadores geoquímicos para ver a expressão do ciclo de Milankovitch no espeleotema. Não sei se respondi. Acho que sim. Só complementando a pergunta, você na sua região de estudo, você chegou a contemplar algum período de tempo que contemplasse os ciclos de Milankovitch, há mais de 23 mil anos? Bom, o ciclo de Milankovitch tem uma expressão muito grande nos espeleotemas da América do Sul. Mas na região norte de Minas, ele não se expressa muito bem. No meu doutorado, eu reconstituí 80 mil anos de chuva, né? De variação de precipitação, e a nossa preocupação era, como paleoclimatólogos, estudar esse recorde de tempo, que são as mudanças climáticas durante o glacial, o que está acontecendo, blá, blá, blá. Então, eu tinha publicado com isso na PNAS, sobre esses 80 mil anos, né, de chuva. E ali uma das coisas que a gente mostra é que o Milankovitch, na região de Minas, na região do Brasil Central, não se expressa muito bem. O porquê não é muito simples de explicar. Na verdade, ela está entre dois domínios de expressão do ciclo de Milankovitch, um no Nordeste, que é antifásico, o Sudeste, ela fica no meio do caminho, e aí não vai para nenhum lado nem para o outro. Mas na Bahia, Chapada Diamantina, os espeleotemas da Chapada Diamantina tem um efeito forte de Milankovitch. Tem uma das alunas de doutorado, Eline Barreto Alves, que constituiu mais de 100 mil anos de chuva ali na Chapada. O Milankovitch é fortíssimo. Tá certo. Tem uma outra pergunta aqui do Luiz Ricardo. Muito bom, professor. Quer saber como esses dados auxiliariam na reconstituição geomorfológica do cânion do Peruaçu? Boa pergunta.
Bom, a evolução geomorfológica, ela acontece numa outra escala de tempo. Eu diria que, a princípio, ela vai gerar um conceito que vai nos permitir, por exemplo, quando a gente usa para séries longas, que nem o glacial, etc., a gente começa a entender como que o regime hidrológico da região responde às variações climáticas da Terra, até mesmo dentro de uma escala geológica. Isso pode ser um conceito importante na hora de você trabalhar com evolução geomorfológica, no sentido de você tentar pensar, olha, eu acho que determinados períodos de maior umidade ou menor umidade podem ser controladores de processos de evolução. Eu vi isso, sabe onde? Na tese de doutorado do Lucas Padua-de-Sagodinho. Uhum. Ele flertou assim, com essa ideia, em que ele trabalha em outra escala, ele vê a espeleogênese ali, faz uma live com o Lucas, viu, cara? Vale a pena, assim, para quem gosta de espeleogênese. São Desidério, né? Região de São Desidério. São Desidério. Putz, ele fez uma evolução ali do espeleogenética e determinou uma fase em que o sistema se inicia e tem relação com umas transições climáticas. E aí na medida que a gente vê isso, ou seja, que, putz, quando está mais frio, deve aumentar a chuva, etc. Então, você pode ter uma evolução climática, mas numa escala grande de tempo, né? Isso pode, talvez, desencadear pulsos espeleogenéticos. Cara, especulativo. Pode ser. Tá certo. Próxima pergunta aqui do Fernando Moraes. Parabéns pela apresentação. Gostaria de saber se vocês dataram espeleotemas no estado de Tocantins. Eu trabalho com espeleologia aqui e temos uma carência de datações. Puxa, sim, datamos. Esse trabalho foi conduzido no projeto de mestrado agora do Vitor Alves. Inclusive, ele publicou, tem um artigo dele na Scientific Reports, saiu esse ano, né? Saiu finalzinho de 2019. Acho que está Alves 2019 ou Alves 2020. Deixa eu ver aqui. Rapaz, me deu um branco. Ele trabalhou basicamente com espeleotemas ali na região de Tocantins, com as cavernas mais para o centro-sul da área de Tocantins. É uma área envolvendo mais os últimos 2.000 anos e temos mais espeleotemas coletados e, enfim, tem o pessoal trabalhando com essa parte mais antiga para Tocantins. Se tiver interesse, manda um zap. Beleza. O Giovanni Moreira, ele pergunta aqui se você tem alguma coisa para dizer sobre o paleomagnetismo. Se você já sobre paleomagnetismo, né? Sim. Sim, bom, eu estou com um projeto importante envolvendo o paleomagnetismo. Tem até um aluno de mestrado, Ibiatã, Shirakawa, trabalhando com isso, que a gente está tentando explorar as estalagmites para reconstituir variações do campo geomagnético. Porque acontece? Quando o carbonato de cálcio precipita, existe um pouco de magnetita detrítica no meio. Magnetita é uma praga, ela está em tudo. Né? E ficam os microcristalzinhos de magnetita, e parte desses microcristais de magnetita vão se alinhar em direção ao campo geomagnético. Né? Você tem um vetor de indução magnética gerado pelo campo, e uma fração desses cristais vão se alinhar. E você vai poder ver variações relativas da intensidade do campo geomagnético ou de excursões geomagnéticas. Nós estamos explorando isso. Essa é uma linha de pesquisa que está sendo conduzida pelo Plínio Jaqueto, do IAG, junto com o professor Ricardo Trindade. Publicaram um artigo muito importante da PNS sobre esse tema. E também tem a Janine, do Carmo. Esses três estão conduzindo pesquisa, mais um tema para uma live, espeleotemas e inversão do campo. Assim, eu estou liderando um projeto, inclusive, do Serra Pilheira, envolvendo isso. Tem vários desafios, não é fácil, porque o magnetismo é muito fraquinho nessas amostras. Né? O professor Francisco também participa. Certo. Vulgo Chico Bill. Beleza. Próxima pergunta da Clara Farias. Qual a escala temporal que pode ser observada na precipitação de carbonatos que formam essas estalactites? E no sentido de uma relação, intervalo de tempo e espessura das camadas precipitadas? Ela seria intraanual, ou seja, você consegue ver variações sazonais entre a estação seca e úmida. É uma coisa ainda para a gente explorar. No caso que eu apresento, são as médias anuais. A gente tem, às vezes, até 5 amostras no intervalo de 1 ano. E nós estamos fazendo, só que é o seguinte,
A gente tem aquela variação isotópica, ou dos elementos traços, e a gente ainda não sabe dizer exatamente qual que é a parte do inverno e qual que é a parte seca e qual que é a parte úmida. A gente está com um trabalho de monitoramento, o Hamilton é o que conduz isso. Uma vez por mês ele vai na caverna, a gente tem uma superfície de vidro que fica embaixo do gotejamento coletando carbonato de cálcio. Uma vez por mês ele vai lá e troca. E a gente vai analisando isso para ver como que as condições ambientais estão influenciando diretamente, mês a mês, na composição isotópica. Só que o problema, assim, às vezes você precisa de quase 2 anos, 3 anos para conseguir ter um conjunto de dados bons. Entendi. Mas, eu diria que essa sazonal tem trabalho já publicado com isso, o espelhotema de Belize, muito bacana, sobre essa a variação da amplitude sazonal. A gente até explorou um pouco isso, mas eu não apresentei esses dados aí. Tá certo. Próxima pergunta aqui é do Túlio Ribeiro. Parabéns, Strix. Gostaria de saber se vocês conseguiram observar na curva do delta carbono 13 algum comportamento relacionado a essa variação de temperatura perto da década de 80. Tá. Olha, os isótopos de carbono, eles não são bicho fácil. E principalmente para a temperatura. A temperatura não tende a fracionar muito o isótopo de carbono na hora da precipitação. É uma questão meio técnica, mas quando você vê a influência da temperatura no fator de fracionamento isotópico do carbono, não é muito grande. O que deve afetar, que eu estou com uma suspeita muito grande, é a queda muito brusca da umidade relativa. Isótopo de carbono ele é afetado mais por um fenômeno de degasificação do que temperatura. Então, quer dizer, a temperatura poderia afetar na degasificação. Deixa eu tentar simplificar mais isso. Os isótopos de carbono, em relação com a temperatura, não são muito claros. A temperatura tende a afetar mais o oxigênio. De qualquer maneira, esses índices eles estão mostrando mais efeitos de condições evaporativas do que da temperatura diretamente. Uma coisa está ligada com a outra. E o carbono, tem um slide ali que mostra, o carbono segue a mesma coisa que o oxigênio. Os dois estão mostrando a mesma tendência. Quer mostrar o slide? Deixa eu ver aqui. Aqui, se quiser compartilhar a tela. Já está compartilhado. Né? Nós temos esse aqui é o balanço hídrico, que ele vai ter esse aumento das condições evaporativas. Na verdade, se a gente for ver, esse balanço hídrico ele vai caindo a partir já da década de 60, porque até a década de 50 a gente pode considerar talvez meio como parte da variabilidade natural. Mas a partir aqui da década de 50 a gente começa a ver uma queda, né? E o carbono está seguindo a mesma coisa. Carbono e oxigênio são muito parecidos. Inclusive, quando o carbono e o oxigênio estão andando de mãos dadas, os dois estão fazendo a mesma coisa, você tem um indicativo muito forte que um parâmetro ambiental como umidade ou temperatura está controlando a composição isotópica. A gente falaria, não sei se ele é familiarizado com isótopos, seria com efeitos cinéticos, né? Tem efeitos cinéticos controlando a composição deles. E, na verdade, a gente busca justamente aqui variação de efeito cinético. Ok. Próxima pergunta do Renato Travassos. Excelente trabalho. Gostaria de saber sobre as relações com Lanina e El Niño nas cavernas, uma vez que temos o limite por datas e tabelas maregráficas. Bom, vamos lá. O problema de trabalhar com oscilação do ENSO, né, do El Niño e Laninha, é que é o seguinte: primeiro é a região onde nós estamos. O centro-oeste brasileiro não é uma região em que a variabilidade do Ninho tem uma expressão muito clara. É diferente do nordeste do Brasil, é diferente mais ou menos do sul-sudeste. Nessas regiões, a variabilidade do ENSO, da oscilação, Ninho, é mais forte. Então, o que acontece? Eu não preciso nem de espelhotema. Quando eu pego uma série de chuvas e comparo com a variabilidade de Ninho, já dá uma correlação, não dá quase correlação nenhuma. Então, a gente não consegue usar para essa região estudar isso. Agora, existem outras regiões em que isso sim pode ser explorado. E é uma coisa que, em certa medida, a gente está em busca, né? É que, por exemplo, se eu for ver as melhores regiões que respondem ao Ninho, que é o Nordeste brasileiro, bem o Nordestão mesmo ali, do Rio Grande do Norte, essas coisas. Ou o Sul praticamente não tem caverna. E no Norte, é difícil pegar espelhotema crescendo
assim, nesses últimos milênios, com resolução alta o suficiente. A Gisele Uti até que está trabalhando com uma série do último milênio, mas ali as condições do Atlântico estão mais fortes, mas enfim. Sabe, isso é uma coisa para os espeleólogos, principalmente ali do Peru. Temos um grande colaborador, o Rames Apaestegui. Vamos ver se ele consegue. Ele está agora com espeleotemas do lado do Pacífico, dos Andes, que é, coisa fina para ver variabilidade do Enzo. Beleza. Porque, sabe o que acontece? Só uma última coisinha. Para você isolar a variável do Enzo, você tem que estar numa região onde o Enzo é muito forte. Senão você não vai ver ele, ainda mais num dado geoquímico. Aí outros modos de variabilidade vão subir, vão ficar mais intensos e você vai se perder. Você não vai conseguir extrair ele. Você nunca vai saber se você está vendo ele mesmo. Entendi. Então, o lado do Pacífico peruano, isso é muito forte. Beleza. Excelente resposta. Uma próxima pergunta, do Jefferson Lima. Além do volume de chuva, quais outros parâmetros você considera para interpretar os valores do isótopo de oxigênio? Olha, o principal seria o volume de chuva. Temperatura também pode afetar, mas nas regiões tropicais, essas variações de temperatura tendem a ser desprezíveis. Assim, você precisa mudar muito a temperatura para mudar de maneira significativa o delta 18, a relação dos isótopos de oxigênio. Então, nas zonas tropicais, a chuva. Agora, existem efeitos atmosféricos importantes que a gente chama de efeito fonte de umidade. Por exemplo, se eu estou numa região em que, durante um ano, a chuva vem a umidade vem, por exemplo, da floresta amazônica, e numa outra época do ano, a umidade vem ali da costa no Atlântico, que nem, por exemplo, se você tem um espeleotema numa caverna no Paraná, ou em Santa Catarina, você tem duas fontes de umidade totalmente distintas, os isótopos de oxigênio vão refletir a fonte de umidade, mais do que a chuva diretamente. Porque uma vem uma umidade bem mais continental, outra vem uma umidade mais oceânica, e a umidade oceânica tem uma composição diferente do continental, então ele vai refletir mais uma variação relativa entre as fontes. E, por fim, no caso que a gente acabou de ver, se você estiver muito próximo da boca da caverna, onde a evaporação pode ser forte, se tiver corrente de vento, a evaporação ainda é mais tremenda. Aí você tem... Aí sabe o que acontece? O espeleotema vira um evaporímetro. Em alguma medida. Certo. Beleza. Vamos ver mais alguma pergunta? Da Alice Mendes. Você cita que o aumento do delta 18 na análise geoquímica de uma estalagmite demonstra um efeito mais árido. Oi? Como é que é a pergunta? Não, acho que, não sei se foi uma pergunta. Qual o raciocínio para a interpretação desse valor positivo para indicar essa característica árida? Tá, vamos lá. São duas coisas. A primeira é que quase tudo que afeta o delta 18, que deixa ele positivo, tem relação com condição mais árida. Meio que é isso que acontece. Mas é assim. Existe a primeira chamada relação do amount effect, né? A relação entre a quantidade de isótopos e a quantidade de chuva. Então, o que acontece? Quando chove muito, eu extraio muito isótopo pesado da massa de ar e eu tenho uma proporção muito grande de isótopo leve. E quando chove pouco, o contrário. Então, quando chove pouco, o delta 18 já tende a ficar mais positivo. Isso, na verdade, é uma medida, um fenômeno que foi observado empiricamente. O segundo é o seguinte: quando as condições ficam áridas, você pode ter dois fenômenos acontecendo no karst. Um, que eu não entrei em contato, eu não entrei em detalhes, porque tempo, etc. É um fenômeno chamado PCP, Prior Calcite Precipitation. Você imagina que entre o gotejamento e o topo do solo, ali na zona, no sistema vadoso, você tem uma espécie de um aquífero suspenso que alimenta o gotejamento. Quando fica seco, esse freático rebaixa. E aí, essas rotas de fluxo podem interceptar cavidades com ar, ou seja, que estão insaturadas. E aí vai precipitar carbonato de cálcio. Esse fenômeno do PCP pode mudar a composição isotópica do oxigênio, mas não é tão expressivo. E o outro é a evaporação, que é o que está acontecendo na Lapa da Onça. O efeito evaporativo é lascado aí. Na verdade, eu cometi um equívoco. A PCP não vai afetar muito o oxigênio. Esquece que eu te falei. Ela vai afetar os elementos traços. Mas a PCP pode afetar o carbono e o oxigênio, perdão. Desculpa que eu fiz aqui uma pequena confusão na cabeça. O PCP é principalmente para elementos traços. Então, vamos lá. Chovendo pouco, o delta 18 fica mais pesado. Tudo bem?
E na hora do gotejamento, se ele estiver sujeito a condições evaporativas, os isótopos leves vão sair. Porque na hora que evaporar, você imagina, você tem isótopo pesado e isótopo leve, que nem um cara gordinho e um carinha levinho. Na hora de evaporar, é um nível energético mais elevado, né? Aquele isótopo que é leve, ele tem mais facilidade de se desprender para a forma de vapor do que o pesado. Então a gota vai ficar cada vez mais pesada em isótopos. Entendeu a ideia? E isso vai ser determinado por condições mais áridas. Condições mais áridas, umidade relativa diminui, temperatura aumenta, tudo favorecendo a evaporação durante o gotejamento. Agora, esse efeito, gente, esse é o problema. Ele pode ser maior ou menor dependendo da vazão do gotejamento. Se o espeleotema tiver um gotejamento muito frenético, esse efeito de evaporação pode ser tamponado. Beleza. Acho que está respondido. Para a próxima pergunta, dá tempo de responder mais? Tá. Pode mandar mais? Pode. O Pedro Assunção aqui, ele parabeniza a apresentação também, e ele pede para você apontar outras regiões cársticas no Brasil que ainda não tiveram esse tipo de estudo. Cárstica, a gente não coletou espeleotema. Ó, rapaz, o seu Chico Bill, ele... Ele andou bem. Puxa vida, o grupo ficou meio grandinho. Ó, uma pergunta. Tem uma região que a gente está buscando, que é aquela região, a fronteira Tocantins, Amazonas, porque é bem a porta de entrada do bioma amazônico, né? Tem um karst lá, mas a gente andou pouco, tem alguns espeleotemas da toa, não deu muito certo, é uma questão de procurar mais espeleotemas. Aquela é uma região que, putz, eu tenho uma vontade enorme de trabalhar lá. Mas a gente precisa principalmente da comunidade espeleológica, nos procurar, você é interessado em fazer um mestrado, ou que foi lá, explorou, e volta para a gente, olha, a gente viu espeleotemas assim, assim, assado. É claro, a gente não sai por aí coletando espeleotema que nem um doido. Existe um critério muito grande, entre os critérios lei de mínimo impacto. A gente vê a moldura cênica daquela paisagem subterrânea, espeleotema que menos afeta. A gente segue um protocolo que é, inclusive, determinado pelo SECAV, né? No sentido de que, se a gente coleta, você passa e não vê que saiu dali. Né? Uhum. E, claro, também, com autorização, etc. Mas se você pergunta, um karst ali, é o que a gente está procurando. Se alguém achar que era no meio do Rio Grande do Sul... Bom, no próprio Rio de Janeiro tem a minha área de doutorado, estou terminando o doutorado. É verdade, Sapiena. Em breve aí estaremos publicando também algum dado sobre as cavernas do Rio. Boa. Tem uma pergunta aqui do Fernando Laureano. Como está o financiamento de pesquisas nesses tempos em que a ciência anda meio desvalorizada? Rapaz, muito desvalorizado. A coisa está feia. Na verdade, para ser bem honesto, a gente sofreu um golpe violento da queda de financiamento de pesquisa. Foi logo quando o Temer entrou, as torneiras do CNPq enxugaram geral. A gente teve um corte na pós-graduação de 70%. Por exemplo, as verbas de custeio da CAPES. Desde lá, isso só vem piorado, mas o baque maior foi naquela época. Foi quando a gente sofreu o impacto mais drástico. E agora, nesse último ano, tem sido mais ou menos como a Cadipal. A Padical. Falar para você, 2019 foi um ano tenso para quem fazia pós-graduação. Foi tenso. Vários alunos preocupados porque várias ameaças de corte de bolsa ou de interrupção do pagamento das bolsas, toda hora a gente via o MEC com uma notícia dessa. Então, eu olhava para cá os alunos de pós-graduação que recebem, somente mestrado, que recebem uma bolsa que é a medida para você sobreviver, sem saber se mês que vem ia receber. Então, o impacto, e assim, isso sem a gente conseguir também novos projetos. Então, por exemplo, a linha de pesquisa que eu mantenho, ela depende hoje diretamente das colaborações que a gente tem com laboratórios no exterior e principalmente com a FAPESP, com as universidades de São Paulo. O Rio de Janeiro, gente, a FAPERJ já não financia projetos há um tempo.
sabe? É difícil você ter um projeto financiado pela FAPERJ, CNPq é limitadíssimo, e as ameaças sucessivas de interrupção de pagamento de bolsa, cara, foi um ano tenso. Vamos ver se melhora, né? Torcer e lutar para melhorar. Sem dúvida. Alice Mendes, próxima pergunta. Alice Mendes pergunta, se um valor é positivo para delta 18, isso não indicaria que a formação das nuvens e, consequentemente, a precipitação vem de um lugar próximo à caverna, já que o isótopo mais pesado precipita primeiro? Muito bem. Na verdade é o seguinte, se você tem efeito de área-fontes, isso é verdade. Por exemplo, quanto mais próximo você está do oceano, mais positivo tende a ser essa composição isotópica. Né? Porque existe um efeito que é chamado de destilação Rayleigh, que é o progressivo empobrecimento isotópico ao longo da trajetória da massa de ar. Então, é que nem aquela pergunta, o que fatores influenciam os isótopos de oxigênio? Um deles é esse. Se você está num sistema climático que é sujeito a um sistema bimodal de fonte, eu tenho duas fontes muito diferentes, com assinatura muito diferente, levando contribuição, por exemplo, eu estou numa caverninha ali, um cavernão ali, em Santa Catarina, não muito longe da costa. Eu tenho umidade que vem do continente e umidade que vem ali próximo do litoral. Putz, essa do litoral tem uma assinatura super pesada e a mais continental bem mais negativa. Aí o delta 18 reflete mais variações relativas entre as fontes, que são importantes. Eu posso ver que sistema climático está influenciando o quê? Por exemplo, uma chuva mais oceânica pode ser mais ciclone extratropical, né? Enfim, dá para trabalhar. Agora, além dos isótopos, é que eu preguei muito aqui atenção nos isótopos, etc. Mas eu tenho elementos traço, um monte de coisa. Certo. Próxima pergunta do Ricardo Domingues. Professor Pânico, qual o seu chute para o registro climático mais antigo que podemos encontrar nas cavernas do Brasil ou no Peruaçu? Pô, mais antigo? Assim, o método uranitório só permite a gente ir até 600 mil anos. A gente já datou esse espeleotema de 600 mil anos. Na tapagem, Caverna do Diabo, a gente pegou uma velazinha de 2 metros. Chico pegou. Ele coletou esse espeleotema, a base deu 600 mil. Quer dizer, se aquela vela tem 500 mil, e não é uma vela muito grande, naqueles condutos monumentais, se eu brincar de pôr uma ordem de grandeza em cima para o conduto, eu diria que existe uma boa possibilidade da gente ter espeleotemas aí com dezenas de milhão, eu acho, sabe? Se a gente pôr uma ordem de grandeza em cima para a formação de conduto, sabe? Que o Fernando Laureano mesmo, ele fez um trabalho datando a sedimentação, a entrada de sedimento nas cavernas ali da Chapada Diamantina, a Lapa Doce e tudo mais. Eu me lembro que ele tinha uma idade de 3 milhões. Então, a areia, ela entrou num conduto enorme a 3 milhões. O conduto já estava lá. Grila. Esse conduto já estava lá a 3 milhões. E a gente tem um monte de espeleotema que a gente coletou que estourou o método. O que vai nos salvar é uma tecnologia nova que está rolando, que é o urânio chumbo para espeleotema. Que é um método que o urânio chumbo serve para coisa muito antiga, mas agora umas melhorias analíticas estão abrindo janela para a gente datar espeleotema recente. Tem estalagmite, cara, do Mioceno da Itália. Com 23 milhões datado por urânio chumbo, eu já vi o trabalho assim. Então, é aquilo que eu falei, quem sabe a gente não tenha alguma coisa... O problema desses cássicos muito antigos do Brasil Central é que, como eles têm muito abatimento, a maior parte desses espeleotemas são mais recentes, né? Eu não sei aqueles grandes mais antigos talvez já tenham sido destruídos, né? Pois é, talvez aqueles grandes escorrimentos, estalagmites, aqueles bolos de noiva gigantescos, né? Uhum. Mas já existe espeleotema miocênico no mundo. E a julgar pelo que o Fernando... O Lucas, né? O Lucas Padua de Sagodinho, ele ali na caverna de São Desidério, estava vendo a apresentação de doutorado dele, agora tentando puxar na memória. Ele também teve idades aí de cosmogênicos, né? De sedimentação em caverna com 1 milhão. Interessante. Bom, próxima pergunta do Fernando Quaglio. Parabéns pela apresentação. Existem outros proxies que podem ser utilizados para avaliar fenômenos climáticos em alta resolução para intervalos de tempo mais antigos que o quaternário? Essa pergunta
Tem sim. Assim como proxies, a gente poderia... O problema é a gente encontrar... a gente resolveu o problema da datação, né? Mas vamos supor que a gente equacionou isso. E o professor Francisco, o Chico Bill, a gente está junto ali com um projeto explorando esses espeleotemas. Aí sim, a gente podemos usar, além dos isótopos, as próprias razões de magnésio e cálcio. Magnésio e cálcio, essas ações geoquímicas podem ser utilizadas para a gente observar essas variações climáticas, e já foram empregadas, inclusive, em espeleotemas. Tem publicações do professor Francisco Cruz, do Chico Bill, em espeleotemas do sudeste do Brasil, do Paraná, desculpa, da Caverna Botuverá, Santa Catarina, explorando essas razões magnésio-cálcio, estrôncio-cálcio. Funciona, dá para se constituir clima com isso. Interessante, legal. A gente só precisa do diabo do espeleotema. E tem um monte de outra coisa legal. Fazer inclusão fluida para ver temperatura, quem sabe. Uhum. Beleza. A próxima pergunta é do Paulo Oliveira. Parabéns. Pergunta: muitas pessoas utilizam o termo árido de forma muito solta, mas seja como for, você acredita que em algum momento do Quaternário tardio essa região foi árida? Essa é a pergunta dele. Bom, pois é. Na verdade, que nem eu acabei não explorando isso. Existem várias maneiras de você parametrizar a aridez. Um dos mais utilizados é o Palmer-Draw Severity Index, que ele é um índice utilizado desde a década de 60, que é uma forma de você quantificar numericamente essa aridez. Ele foi, se não me engano, inicialmente gerado com equações empíricas para o clima do Arizona, e tem um número bem grande de publicações que mostram esse Palmer-Draw Severity Index aumentando para valores numéricos característicos de zona árida para as regiões tropicais e savana, inclusive afetando no Brasil. Se a gente conseguir estabelecer, que é difícil fazer isso com os proxies geoquímicos, mas se a gente pudesse estabelecer uma relação numérica entre os isótopos e o Palmer-Draw Severity Index, talvez a gente pudesse fazer isso. Quem trabalha com dendrocronologia faz isso. Você, através da variação de espessura de camada de árvore, você pode fazer uma regressão matemática, estabelecer uma relação empírica com o índice de severidade de estiagem de Palmer e ver isso flutuando no tempo. Eu só não me lembro na pergunta do professor Paulo, para que escala de tempo ele falava? Para o Quaternário tardio. Olha, Paulo, eu acho que essa é uma bela de uma boa pergunta. Porque, assim, a gente... porque nós estamos fazendo aqui, que estamos pegando os primeiros séculos, o que a gente faz? A gente pega o nosso índice geoquímico, amarra com os dados de estação meteorológica, observa uma relação empírica e vamos um pouquinho no passado. Né? Vamos pegar, por exemplo, um recorte até da Revolução Industrial para a Revolução Industrial. O problema é que se você se desembesta para o passado, aí você já não sabe mais se essas relações se mantiveram. E fica meio complicado. Eu acho que é uma ótima pergunta. Talvez se a gente debruçar sobre o tema, a gente consiga, quem sabe, utilizar um conjunto de índice geoquímico para tentar estabelecer isso. No sentido de aproximar o índice de severidade de Palmer, que nem o pessoal da Dendro faz. Eu estou aqui brainstorm, viu? Beleza. Próxima pergunta do Paleotube. Poderia ajudar a definir qual das áreas fontes influenciaram mais no local estudado? Ele quer saber no seu local de estudo do Peruaçu, quais são as áreas fontes, né, de chuva. As áreas fontes de chuva? Olha, quando você analisa a série climatológica, em teoria, a principal fonte de umidade, ela vem, inclusive quando você faz análise de campos de vento, você pega os modelos gerais de circulação, é uma umidade que vem ali do norte. Você imagina, pegando em linha reta, assim, atravessando aquela fronteira mais ou menos, aquela fronteira Bahia-Tocantins, é uma das regiões em que, por exemplo, a umidade vem durante o período das monções, né? Quando a zona de convergência intertropical vem para sul, e você começa a formar a zona de convergência do Atlântico Sul, quando a ZACA se forma, né, que é o período que a monção sul-americana se forma, existe
um corredor de ventos, uma fonte de umidade que parte ali de norte e atinge a área. Mas uma coisa que a gente está começando a estudar também é a influência da umidade vindo direto do Atlântico ali. Vindo do Atlântico? Vindo diretamente do Atlântico, indo para a região. Nós temos já monitoramento, nós já temos quase 10 anos de monitoramento isotópico de chuva na área. E a gente já viu uma relação maravilhosa entre o delta 18 e o que a gente chama de degree of rainout upstream, que é a quantidade de chuva que vem caindo no sistema até chegar na estação. Isso é feito com dado satelital. A Ângela Ampuero que trabalhou com isso. A relação é muito boa. Entendi. Próxima pergunta é da Tânia. Ela pergunta se há estudos sobre as causas desse impacto climático, queimadas, por exemplo. Você fala sobre o impacto das queimadas no clima? Acredito que foi isso que ela perguntou. Se tem ou mudança da cobertura vegetal no clima. Se for, por exemplo, mudança da cobertura vegetal no clima, eu diria que essa é uma área que está em progresso. Porque assim, quando você substitui a vegetação, você muda o albedo. Então, por exemplo, se você tem uma supressão de floresta, você troca a floresta, por exemplo, por pasto, você muda o albedo. E, na verdade, o que acontece é que o albedo até aumenta, o que, em teoria, vai dizer que a região poderia esfriar, porque você está refletindo mais energia para o espaço. Por outro lado, então, uma vez eu tropecei vários com trabalhos disso, tentando discutir a relação entre desmatamento e variação de temperatura, o quanto que o desmatamento influencia para o balanço radiativo. Né? Ou seja, o balanço radiativo é quanta energia entra e quanta que sai. E aí, o que vai influenciar no balanço radiativo são basicamente 3 coisas. A quantidade de luz que o Sol manda, a quantidade de energia que reflete para o espaço e a quantidade de energia que volta por efeito estufa. Né? Se você mexer num desses 3 componentes, a temperatura muda. Eu diria que eu não seria categórico em afirmar qual que é o impacto direto da supressão de vegetação em temperatura. Isso ainda está sendo... Eu vi alguns trabalhos apontam que no cálculo de albedo isso é pequeno, outros apontam, mas é que você tem um efeito daquele colchão de ar que o dossel forma, e então não é tão claro. O que é claro, quando você compara os dados de modelo, inclusive com estações no oceano, sabe? Eu estou apresentando estações meteorológicas em Januário, norte de Minas, onde a supressão de floresta não é tão grande nesse recorte temporal. Ela sofreu desmatamento, mas ela se manteve mais ou menos equilibrada, sabe? E você vê, aquilo está mais relativo aquilo está mais puxando CO2 do que... Eu deveria ter colocado uma curva de CO2. É que ela cai em cima da temperatura. Em cima. Tá certo. A próxima pergunta aqui, acho que é de um parente seu, é o Frederico Strix. Meu irmão. Ele agradece aí pela didática da sua aula. Ele pergunta se você sabe se existe esse tipo de estudo no Uruguai. E se sim, se dá para traçar uma correlação de como seria na região sul do Brasil. Cara, Fredão, isso é uma coisa que a gente gostaria, viu? Eu tenho uma vontade de ter uma estalagmite do Uruguai. Eu não tenho muita... Eu já dei uma procurada, inclusive na internet, não tem muitas notícias de cavernas no Uruguai. Eu acho que é uma questão, talvez, de insistir mais na procura ali de um espelho-grupo. Porque, assim, esse tipo de coisa sempre começa com espelho-grupo. Mas, olha, dá muita vontade. E o Uruguai seria uma zona-chave. O Uruguai ele é muito importante porque ele é uma região que é muito afetada pelos ciclones extratropicais do Atlântico Sul. Então, um espelhotema ali, ele vira um reconstituidor, ele serve para reconstituir a influência das frentes frias. Ele é basicamente atacado por frente fria. Então, a gente poderia reconstituir a intensidade dos cold fronts, que são fundamentais para o clima do sul do país, utilizando os dados de um espelhotema do Uruguai. Beleza. Putz, mas sabe, a gente precisa... Faz um tempo que eu tenho uma vontade de dar um pulo no Uruguai, sabe? Dar um rolê para ver se... Tem umas unidades carbonáticas ali. Tem uma chamada Arroio del Soldado, que é do neoproterozoico ali. Eu não vi cavernas escritas para lá, mas tem até uma província no Uruguai que é Minas, que o pessoal faz mineração ali de calcário, tem extração de calcário. Bom, cara, você for lá, me chama, hein, pra gente... Bora ali no Uruguai, churrasco.
Chimarrão e caverna. Isso aí, muito bom. Bom, as perguntas aqui do público acabaram, então acho que já podemos encerrar daqui a pouco. Venho agradecer mais uma vez, Nicolas, pela sua apresentação, foi muito didática, muito obrigado mesmo. Pô, valeu, Sapienza, obrigado mesmo, eu agradeço o convite. Você gravou? Ele fica gravado e eu estava pensando numa coisa, que tem dados inéditos que a gente não pode divulgar, mas eu posso editar o vídeo e deixar a parte que você faz aquela explicação teórica, que ficou muito didática. Pois é, eu tenho uma vontade de disponibilizar ela geral. O problema é que até o artigo sair, eu estou amarrado com isso. Não, tá certo, é verdade. Mas eu tiro esse trecho que confidencial, vamos dizer, e aquela parte da aula que você fala dos isótopos, das estalactites, ficou muito didático, a gente deixa disponível para o público. O que você acha? Para mim, tudo bem, né? E aí, na sequência, assim que esses dados forem publicados, a gente publica essa aula, que é uma coisa que vai acontecer agora nos próximos meses, que era o Deus da ciência, né? Seja lá quem for. Agora, vem cá, aí a gente podia fazer uma outra, porque, cara, a gente tem uma série aí que vai até 1700. Aí você vê o aquecimento, fica chique demais. Aí a gente mostra já tudo mesmo. Legal. Tem uma outra pergunta de última hora aqui, da Agatha Duarte. Parabéns pela palestra, Nicolás. Você sabe me dizer se esses proxies geoquímicos podem ser usados para obter dados climáticos em argilominerais? Dá de duas formas. Por exemplo, isso é uma coisa que o Júlio Cauí está trabalhando com a gente. Ele trabalhando com cavernas ali no Paraná. É o seguinte, você imagina que você tem uma caverna, você tem uma estalagmite e você tem um conduto ativo. E aí você tem uma estalagmite que cresce numa região que é sujeita a inundações periódicas. Daí você tem uma relação muito simples, em que, às vezes, a argila ela vem toda vez que tem uma grande inundação. E essas camadas de argila são registradores de eventos extremos. Isso é uma coisa muito legal. Então você pode reconstituir frequência de eventos extremos e ver se essa frequência está aumentando ou diminuindo ao longo do tempo e ver o que controla isso. Tem uns trabalhos maravilhosos sobre isso. Essa é a forma mais intuitiva, mais simples, tá? Da gente pensar como que eu poderia usar argila mineral. Existe uma outra coisa que os argilominerais carregam com eles, que são magnetitas, e aí essas magnetitas, veja, tem magnetita pedogênica, e aí ela tem uma relação ambiental de produção, né? Então eu poderia extrair uma informação da variação de concentração de magnetita pedogênica, uma magnetita bacteriana, que é indicador de uma condição ambiental específica, e reconstituir isso. Quem tem um trabalho publicado sobre isso é o Plínio Jaqueto, com a caverna, se não me engano, Pau d'Alho, no Mato Grosso do Sul, né, junto com o Valdir, Felipe Novelo. Essa é uma forma. Agora, tem uma coisa ainda mais que eu nunca tentei. Vamos supor que você quer pegar argila mineral e ver variação relativa entre caulinita e outras esmectitas, sabe? Entre argila mineral 1:1 e 2:1. Porque, bom, dependendo da condição de lixiviação, né? Quantidade de água que entra no sistema, você pode mudar a proporção entre argila minerais. Putz, nunca vi. Mas poderia ser legal. É certo. Não seria muito fácil, sabe? Porque você vai ter que isolar esse argila mineral e usar uma difração de raio-x e ter argila mineral suficiente para sacar isso. Legal. Beleza. Bom, acho que foi respondido todas as perguntas aqui. Mais uma vez agradecer o Nicolás, agradecer o público que participou, que enviou as perguntas. E vamos deixar o vídeo disponível, vamos tirar só algumas partes que ainda não pode ser divulgada, mas aquela parte da aula teórica, vamos deixar, porque foi muito didático, é bom que deixe no YouTube e para divulgar a nossa ciência aí para o público, né? Pô, muito obrigado, Luiz Sapienza. Isso aí, valeu. Agradeço também toda a equipe aí que ajudou, a equipe do Espelho Rio, o pessoal da IGRI que também ajudou com algumas configurações. Então, teve muito mais gente envolvida aí nesse processo. Eu tenho um pedido de desculpa no final para fazer. Eu estava aqui na correria finalizando a apresentação, cara, e eu esqueci de pôr um símbolo do grupo de Espelho Rio, agradecendo o grupo. Aí eu falei, puta, velho, esqueci.
Eu queria agradecer o... Não, tudo bem. Desculpa, geral. Beleza. Não, você já está desculpado já com a sua apresentação aí. Foi muito bom. Muito positivo. E como você falou no início, é uma oportunidade de a gente levar esse conhecimento para o público leigo, né? Para o público que não conhece as cavernas, levar essa temática de mudanças climáticas que é muito importante aí nos dias atuais. Então fica aí registrado. Você quer mostrar mais alguma coisa? É tudo isso. Tá, deixa eu tirar aqui. Beleza, então. Obrigado, vamos encerrar por aqui. Obrigado a todos pela participação. Obrigado, Nicolás. Valeu, seu Sapienza. Até a próxima live. Opa. Falou, gente. Tchau, tchau. Obrigado pela participação de todos. Só mais um lembrete. Curta a nossa página aí do YouTube, siga nas redes sociais e compartilhe com os amigos para essa informação chegar a mais gente possível. Valeu, boa noite a todos. Boa noite.